Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 61. Dando prosseguimento a esta série dedicada a leituras acompanhadas de comentário das meditações de Marco Aurélio, é chegado o momento de contemplarmos as entradas ou capítulos 13 e 14 do livro 6º da obra do Imperador Filósofo. Como sempre, faremos uso da tradução em domínio público de Dona Virgínia de Castro e Almeida, e também, como sempre, você poderá acompanhar o excerto que será lido e discutido nos próximos minutos por meio da transcrição que fazemos dele na descrição do vídeo. Então, vamos entrar aqui no assunto e vamos ver o que Marco Aurélio deixou escrito de si para si neste ponto das suas meditações. 13. Como, encarando certas iguarias e outros alimentos, posso pensar, é um cadáver de peixe, de ave, de porco, e do falerno, isto é, do vinho falerno, é sumo de uva, e da púrpura é lã de carneiro mergulhada no sangue de certos mariscos, e dos prazeres do amor é uma excitação e um espasmo. E como estes pensamentos atingem e penetram cada objeto e mostram, enfim, o que eles são, assim é preciso encarar todas as coisas da vida e, cada vez que nos parecerem de mais dignas de confiança, despi-las, considerar o seu pouco valor, despojá-las dessa reputação que as torna veneráveis. Porque o orgulho é um impostor perigoso, e quanto mais julgas dedicar-te a coisas dignas do teu zelo, é então que ele mais te ilude. Lembra-te do que Crates disse do próprio Xenócrates. Muito bem. Mais uma daquelas meditações em que vemos Marco Aurélio fazer uso daquilo que Pierre Hadot, no seu brilhante livro A Cidadela Interior, chama descrição física das coisas, para que o filósofo estoico tivesse plena consciência acerca da constituição do mundo em que se movia, de tempos em tempos ele era obrigado a fazer esse exercício espiritual de descrever fisicamente o que eram as coisas que o cercavam. Por meio dessa descrição física, ele era levado a ver o verdadeiro valor dessas coisas, sobretudo exteriores. E aqui Marco Aurélio faz algo nesse sentido, dizendo que é necessário olhar para tudo aquilo que pareça atraente, sedutor, convincente, persuasivo, como uma coisa despida desses encantos, como uma coisa material e mesmo de uma matéria grosseira, de uma matéria chã. Vejamos o que Marco Aurélio diz de modo mais detido. Como, encarando certas iguarias, certos pratos finos, certos acepipes e outros alimentos, e mesmo aqueles que talvez não sejam tão refinados, posso pensar, é um cadáver de peixe, é um cadáver de ave, é um cadáver de porco. O que são certas carnes muito apetitosas? Nada além de cadáveres de animais que foram abatidos para esse fim. E do vinho falerno, que era um dos mais prezados da antiguidade. É o sumo de uva, é um suco de uva, nada além disso. Algo chão, algo comezinho, algo prosaico, algo sem tanto valor assim. E da púrpura, a púrpura era um tingimento, né, uma tintura muitíssimo prezada na antiguidade, justamente por ser feita a partir de certos mariscos, de certos moluscos, que eram raros, e então era necessário triturar uma quantidade muito grande desses mariscos para se obter uma quantidade pequena dessa tintura. Nada é senão a lã de carneiro mergulhada no sangue de certos mariscos. Então aqui vemos tudo despido dos encantos que a sociedade empresta a certas coisas. E mesmo os prazeres do amor e mesmo as questões sexuais, nada são além de excitação e um espasmo. E Marco Aurélio, no texto grego, é ainda mais cru
na sua descrição. Ele diz: esses prazeres do amor, esses prazeres do sexo, nada são do que uma fricção de mucosas e, por fim, um espasmo com a liberação de uma secreção, de um muco. Faz questão aí de uma descrição até meio repulsiva do ato, para deixar claro que a coisa nada é além de uma fricção, né? de um atrito entre partes íntimas. E como estes pensamentos atingem e penetram cada objeto e mostram, enfim, o que eles são, esse tipo de pensamento que despe uma realidade dos véus que a cobrem, né? Do ouro de tolo que rebrilha e acaba a escondendo. Como esses pensamentos são capazes de chegar à realidade mesma, de chegar a uma descrição mais clara, mais nítida, mais precisa desses objetos, assim se deve fazer com tudo, com todo o resto. Assim é preciso encarar todas as coisas da vida e, cada vez que nos parecerem demais dignas de confiança, despi-las. Também se deve fazer isso com outras coisas. Ele está falando aqui de objetos muito valorizados, das iguarias, dos acepipes, das boas bebidas, da própria púrpura, que era um sinônimo de riqueza e poder no Império Romano, dos prazeres do sexo, e como todas essas coisas nada são além de um certo tipo de matéria, de certos tipos de substância que, se consideradas da maneira correta, se consideradas segundo um rigor físico, são substâncias baixas, são substâncias comuns, são substâncias comezinhas. Trata-se de matéria, enfim, sem nenhum tipo de refinamento, sem nenhum tipo de especialidade, digamos assim. Então é necessário encarar todas as coisas da vida com esse olhar clínico, com esse olhar da física estoica. Despir as coisas dos valores que são atribuídos a elas, considerar o seu pouco valor. Todas essas coisas, por mais sedutoras que pareçam, por mais atraentes que brilhem, na verdade também são passageiras, também são arruináveis, também vão embora, também duram pouco. Despojá-las dessa reputação que as torna veneráveis ou que as torna valiosas aos olhos de muitos. Esse exercício do filósofo estoico, da descrição física, era necessário para que as coisas exteriores tomassem o seu verdadeiro lugar, assumissem o seu verdadeiro valor e, a partir daí, o filósofo estoico pudesse voltar-se aos bens interiores, que eram aqueles que, de fato, tinham valor. Porque o orgulho é um impostor perigoso, e quanto mais julgas dedicar-te a coisas dignas do teu zelo, é então que ele mais te ilude. Então aqui Marco Aurélio está dizendo que o orgulho de ter essas coisas, ou de ter essas coisas à sua volta, é um impostor, é um falsário, é alguém que mente, porque essas coisas, segundo a visão estoica, não têm nenhum tipo de valor. Esse orgulho da posse, sobretudo, esse apego a essas coisas é um impostor, é um mau conselheiro, né? Muito bem. E aqui, por exemplo, em Haynes nós temos: For conceit is a past master in fallacies, né? And when thou flatterest thyself most, that thou art engaged in worthy tasks, then art thou most of all deluded by it. Então o conceit aqui como um alto valor de si mesmo e das coisas possuídas, e é um mestre das falácias, é um mestre da mentira. Quanto mais você julga ter algo, né, mais você é possuído por essas coisas. Porque o estoico acredita que a virtude seja o único bem e, portanto, sendo um bem interior, é necessário não perder tempo com o que está à nossa volta. Para a vida de hoje, nós que estamos imersos em um grande consumismo, né,
Isto tudo nos parece estranho, nos parece até mesmo contraproducente, repugnante, mas eu creio que um exercício assim seja interessante nos dias de hoje, para que nós nos tornemos um pouco mais desapegados dos produtos a que nos sentimos atraídos ou que nos obrigam a comprar de tempos em tempos. Cuidado com esses exteriores, é o que Marco Aurélio tem a nos dizer. Lembra-te do que Crates, que foi um filósofo cínico, aliás, professor e mentor do primeiro estoico, que foi Zenão de Cítio, disse do próprio Xenócrates, um grande filósofo platônico, acadêmico, seu contemporâneo, e infelizmente aqui a menção se perdeu, nós não sabemos exatamente do que Marco Aurélio está falando, né? Muito bem. Aqui no 13, o que Tranois diz, né? É o orgulho, né? C'est un bien redoutable sophiste. Um sofista bem temível é o orgulho, né? E é quando ele mais mistifica você. Muito bem. 14. A maior parte das coisas que a multidão admira reduzem-se ao que há de mais vulgar, as coisas que subsistem pela sua constituição ou natureza: pedras, madeiras, figueiras, vinhas, oliveiras. As criaturas um pouco mais cultas admiram os seres que respiram, por exemplo, carneiros, gado. Os mais esclarecidos ainda admiram os seres dotados de inteligência, não da inteligência universal, mas sim da faculdade que os torna aptos para o exercício das artes ou de qualquer indústria, ou então capazes de possuir muitos escravos. Mas aquele que venera a alma dotada da razão universal e sociável não quer saber do resto. Acima de tudo, esforça-se por conservar a própria alma em disposição e atividades sensatas e sociáveis e por conduzir os semelhantes no mesmo caminho. Uma meditação também ligada ao tema da meditação anterior, do capítulo antecedente, porque aqui nós vemos Marco Aurélio mais uma vez refletindo acerca do apego que nós temos às coisas. Os exteriores estão ao nosso redor, eles nos seduzem, nos atraem, nos persuadem, nos tentam e acabam desviando o ser humano da ideia de que a virtude é o único bem. Eles acabam se tornando fins em si mesmos e não meios para o exercício da boa ação, o exercício da excelência e por aí vai. A maior parte das coisas que a multidão admira, aqueles que são mais simplórios, reduzem-se ou reduz-se ao que há de mais vulgar, de mais baixo, de mais comezinho, as coisas que subsistem pela sua constituição ou natureza. As pessoas mais simples acabam admirando essas coisas que são mais concretas, que são mais prosaicas, que são mais terra a terra, formadas por pedras, madeiras, figueiras, vinhas, oliveiras e por aí vai. Há pessoas um pouco mais cultas, um pouco mais refinadas. As criaturas um pouco mais cultas admiram os seres que respiram, por exemplo, carneiros, gado, e aí contemplam esses seres vivos com um certo apego, uma certa afeição. Os mais esclarecidos ainda, um degrau acima, admiram os seres dotados de inteligência, do nous, não da inteligência universal, não daquela inteligência que está em consonância com o logos, divino o logos, que está no centro do universo, mas sim da faculdade que os torna aptos para o exercício das artes ou de qualquer indústria, mas de uma inteligência aplicada, mais de uma inteligência que se traduz em algum tipo de habilidade, de uma inteligência prática, ou então capazes de possuir muitos escravos, ou então algum tipo de inteligência ligada ao acúmulo de riqueza, ao acúmulo de poder, a possibilidade de ter muitos escravos. Isso é apreciável, evidentemente, mas a razão universal é algo superior, é algo que, digamos assim, tem uma intenção superior para o ser humano. E aqui está o quarto grau,
de ser humano, e supõe-se que Marco Aurélio queira fazer parte deste grupo, mas aquele que venera a alma dotada da razão universal e sociável. Esta alma tem 3 predicados, né? Então, ela é logiken, psychen logiken, quer dizer, ela é razoável, né? Ela é catholiken, isto é, universal, catholicos quer dizer universal, e ela é politiken, isto é, ela é voltada ao bem comum, voltada ao bem da comunidade. Ela é sociável ou social. Aquele que venera esta alma que é dotada da razão, dotada da universalidade e dotada da sociabilidade, aquele que entende os predicados de toda a alma humana e venera esta condição como algo dado pela divindade, pela natureza, pelo universo, chamem como quiserem, essa ligação que nós temos com o todo, não quer saber do resto, não admira o que é exterior, não admira nem os objetos materiais, nem os seres vivos inferiores, os animais, nem a inteligência aplicada a coisas mais práticas, mas admira sim a possibilidade que a razão universal, estando em centelha, em fagulha em cada um de nós, nos dá de vivermos a melhor vida possível, a vida que é dotada e ditada, melhor dizendo, é dotada da areté e ditada por esta mesma areté. Não quer saber do resto, embora dê algum valor ao resto, o valor que cabe a essas coisas, né? Acima de tudo, esta alma, esse indivíduo que conhece a alma que tem, que conhece os seus próprios predicados, esforça-se por conservar a própria alma em disposição e atividades sensatas e sociáveis, isto é, atividades logikos, koinonikos, quer dizer, lógicas, razoáveis, racionais e ligadas à comunidade, comunitárias, sociáveis, e por conduzir os semelhantes no mesmo caminho. Então é necessário que o indivíduo saiba quanto vale a própria alma, saiba onde está o verdadeiro valor, porque assim ele conservará a sua alma em bom estado, conservará a sua alma de acordo com a visão que o próprio Logos universal tem das almas individuais, e será também responsável por conduzir os semelhantes no mesmo caminho, mostrar aos semelhantes um caminho melhor, uma vida superior. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer a respeito das entradas 13 e 14 e continuamos no próximo vídeo. Um abraço, até mais, tchau!